Gente, eu acredito demais que a vida ela é feita de ciclos e por isso que eu decidi colocar o nome hoje nessa live para esse novo momento da minha vida como um novo ciclo. Existem inclusive várias teorias a respeito dos ciclos que nós vamos passando na vida. Inclusive tem uma teoria bem interessante dos setênios, se você tiver a oportunidade de depois dar uma pesquisada sobre os ciclos de 7 em 7 anos da nossa vida. Eu estou entrando no meu 6º setênio agora. E é bem interessante quando você começa a enxergar a sua vida como vários ciclos que foram acontecendo ao longo da vida. Da mesma maneira que eu posso olhar para mim e falar assim, eu tive um ciclo infância, um ciclo adolescência, um ciclo juventude, um ciclo vida adulta. Então você pode dividir sua vida em ciclos e eu gosto de fazer dessa maneira. E há alguns anos atrás eu comecei um novo ciclo profissional na minha vida que se encerrou no ano de 2020. Que foi o ciclo como instrutor dos treinamentos Mastermind, como diretor distrital, um franqueado local aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Eu comecei em 2015 esse ciclo na minha vida e eu toquei ele até final de 2019, quando a gente acabou tendo uma grande perca, uma grande tragédia, que foi quando nós perdemos a Gladys, que é a nossa instrutora. Ela faleceu em um acidente, foi uma perca, uma tragédia para todo o negócio. E eu entrei no ano de 2020 ali já muito reflexivo depois daquela grande perca na minha vida, no negócio que a gente tinha. E logo na sequência eu formei as 2 últimas turmas do treinamento Mastermind na cidade de Maracaju e na cidade de Dourados. Na verdade as 3 últimas, Maracaju, Dourados e Carapó. Eu formei as 3 últimas turmas como instrutor no início do ano e na sequência veio a pandemia. E ali iniciou o término do meu último ciclo profissional, quando eu decidi que eu não ficaria mais no negócio, logo depois que veio a pandemia. Foi uma série de critérios que me levaram a tomar essa decisão. E eu falei, bem, o ano de 2020 a gente ainda não tinha muito como tomar decisões por conta da pandemia. Nós ficamos 7 meses com o negócio parado, fechado. Foi nesse período que eu decidi sair. Meu último dia em sala de aula foi no mês de fevereiro de 2020. E eu tirei 2020 para pensar na vida e nos negócios. E aí entrou 2021, a pandemia parecia que ia diminuir, que ia passar por um novo momento, e aí reverteu, veio aquela segunda ali para a terceira onda. E na sequência eu perdi a minha mãe em abril de 2021. E foi a maior perca da minha vida. A primeira grande perca foi a Gladys, ali há poucos meses atrás, um ano atrás, e na sequência veio a minha mãe, que foi a maior perca da minha vida. E aí, em 2021, eu não tinha condição de pensar num novo ciclo profissional, pensar em voltar para a área. E eu tirei 2021 como um ano de luto, como um ano sabático para pensar, para orar. E quando entrou 2022, eu falei, eu preciso recomeçar um novo ciclo na minha vida. E eu sempre estive ligado de alguma maneira, e depois eu vou falar mais sobre isso, ao compartilhar conhecimento, a educação, a sala de aula, né, como instrutor, como professor. Minha vida toda foi ligada a isso. Paralela a isso, há 22 anos eu tenho uma empresa de tecnologia e ela não parou, nem no período da pandemia, nem nada, foi o que manteve a minha vida. E eu decidi que em 2022 eu ia começar um novo negócio, eu ia começar um novo período, um novo ciclo na minha vida. E hoje, até o final dessa live, eu vou falar sobre esse novo ciclo. No final da live vocês vão saber o que vai ser, como que vai funcionar esse novo ciclo na minha vida. Então fica aí, quem ficar até o final vai entender um pouco mais sobre esse novo ciclo que eu estou iniciando agora. Depois de tudo isso que eu passei, nesse breve resumo que eu fiz aqui para vocês, que eu vivi no final de 2019, 2020, 2021 e tomei essa decisão de iniciar esse ciclo agora em agosto de 2022. Depois eu explico por que também eu decidi que seria em agosto de 2022. Mais uma vez lembrando, você que está entrando aqui agora, se puder já convidar mais 1 ou 2 pessoas, clica ali no aviãozinho, manda para 1 ou 2 pessoas, convidando para essa live para entender um pouco mais sobre esse novo ciclo, esse novo projeto que eu estou começando aqui hoje. E hoje eu vou passar aqui num breve período, não vai ser uma live muito longa, é a minha primeira live, inclusive, olha só que interessante, é a minha primeira live sozinho no Instagram. Todas as demais lives que vocês vão ver gravadas aí no meu Instagram, eu sempre tive um convidado, uma convidada, alguém que eu entrevistei, que eu troquei uma ideia. É a primeira vez que eu faço isso sozinho, até conversava hoje com o Adriano, um amigo meu, falei, como que é interessante, né? Tanto tempo de rede social, de instrução, de treinamento, eu nunca abri uma live sozinho, é a primeira vez.
Então é um marco também para a minha vida. E hoje eu vou falar, ainda hoje eu vou falar como que eu cheguei até aqui, eu vou trabalhar algumas histórias aqui, eu vou trazer uma história de uma pessoa que eu comecei a contar ela ontem num vídeo que eu já postei aqui no Instagram, depois eu vou trazer uma história minha, vou falar um pouco mais sobre a minha vida. O Betinho, sempre é uma primeira vez, hoje é a minha primeira vez aqui no Instagram, de cara limpa, sozinho, né? E no final da live eu vou falar sobre os meus planos para esse novo ciclo aqui nas redes sociais. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Ontem eu postei um vídeo, olha que interessante, né? Eu venho com orientação do meu querido amigo João Henrique, não sei se ele já está por aí ou se ele vai entrar daqui a pouquinho. O João Henrique é um grande irmão de uma longa história, tanto na igreja quanto profissional. Ele está fazendo um trabalho bem interessante agora de mentoria, né, de branding, de marca na internet. E o João Henrique me deu uma mentoria de como eu poderia falar sobre esse novo ciclo, né, startar essa live, né, como que eu faria essas chamadas. Me ajudou a montar aqui toda uma estratégia. E dentro desse trabalho que nós fizemos, eu gravei alguns vídeos fazendo as chamadas para a live de hoje. E no vídeo de ontem, que foi um vídeo que eu postei logo pela manhã, eu contei uma história de uma pessoa e esse vídeo deu muita repercussão de ontem para hoje. Foi o vídeo que teve mais views nos últimos 7 dias aqui do meu Instagram. E várias pessoas comentaram comigo a respeito daquele assunto, daquela história que eu comecei a contar ontem aqui. Para quem não assistiu, eu vou fazer um breve resumo dessa história que eu postei ontem. A respeito de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa ali que na época tinha na casa dos 30 para 40 anos de idade. Uma pessoa que ela tinha um bom emprego, então uma pessoa que tinha até um padrão de vida legal, tinha um bom salário, então podia trazer para proporcionar para a família dela um bom padrão de vida. E também era uma pessoa que era muito envolvida com o trabalho na igreja. Então eu estive rodeado de pessoas que trabalhavam na igreja durante muitos anos por conta de um trabalho que eu fiz durante muitos anos na igreja. E essa pessoa era uma dessas pessoas que estava ali na igreja. Só que era uma pessoa, apesar de ter um bom emprego, ter uma boa posição na igreja, era uma pessoa de extremos, que não tinha equilíbrio nenhum. Uma pessoa totalmente sem equilíbrio. Uma pessoa que, quando precisava trabalhar, ela não tinha feriado, não tinha fim de semana, não tinha noite, ela trabalhava o tempo todo, sempre que tinha algum compromisso e ela era chamada, ela largava tudo e ia para o trabalho. Sempre chegava muito tarde em casa e não dava atenção para a família. Da mesma maneira, acabou negligenciando a atenção para a saúde física dela, para a saúde emocional. E essa pessoa ela foi vivendo durante muitos anos essa vida totalmente extremática para o trabalho e para a igreja. Então olha que interessante, tinham 2 extremos na vida dessa pessoa que eu comecei a contar ontem. Era o extremo do trabalho e o extremo da igreja. Então a vida dela era totalmente tomada ali por esses compromissos profissionais e por esses compromissos na igreja. Em contrapartida, todo o resto da vida, todas as outras áreas da vida dela, ela ia deixando de lado. Ela não dava foco, não dava atenção, não tinha disciplina. O Vini falou que se não fosse outra idade, ele diria que era ele. Olha, Vini, interessante isso, hein? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre a minha vida. Então era uma pessoa assim que não tinha um equilíbrio. Ou ela estava totalmente no trabalho, ou ela estava totalmente na igreja e todo o resto era resto. Todo o resto era resto. E talvez você conheça alguém que está passando por isso ou já passou por isso. Alguém que foca em apenas uma coisa na vida e coloca todas as suas energias, todo o foco, toda a disciplina apenas naquela área da vida e deixa todas as outras áreas de lado. Deixa todo o resto, né? Tudo vira resto na vida dela. Às vezes é na profissão. Quantas pessoas talvez você conheça, que eu conheço, além dessa que eu estou contando a história aqui, que tem um foco intenso para o trabalho, que é uma pessoa super produtiva no trabalho, é uma pessoa que tem super resultados, então ganha muito dinheiro com isso, proporciona um padrão altíssimo para a família dela. E eu não estou dizendo que isso é errado, isso é importante, você poder proporcionar um bom padrão para a tua família. Seja bem-vindo, Jean, que chegou agora também, meu afilhado. Então, quantas pessoas você acredita, que você conhece, que talvez coloca todo o foco no trabalho, que tem um bom padrão, tem bons resultados, ganha um bom dinheiro, proporciona um bom padrão para a vida, mas é só isso que ele tem. Ele só é uma pessoa que trabalha muito, tem muitos resultados no negócio. E todo o resto da vida ele deixa de lado. Ele não consegue equilibrar nem focar. Essa pessoa que eu contei ontem, o desfecho da história dela é trágico. Por quê?
Porque uma hora a família cansa, uma hora a saúde cobra, a saúde física cobra, uma hora a saúde mental cobra. Tem várias pessoas que estão colocando, olha, se você tivesse, por alguns detalhes, talvez essa pessoa poderia ser eu. Pessoas que falavam, ó, meu trabalho era a minha vida, eu colocava toda a energia só no financeiro e estava esquecendo de todo o resto, né? O Vini também falou agora há pouco, a Thierry, a Valéria, quantas pessoas estão falando ali, olha, podia ser eu essa pessoa que você está contando aí agora. A pessoa que deixou tudo para focar apenas em duas áreas da vida, que era a igreja e o trabalho. Todo o resto foi ficando de lado. Só que uma hora a família cansa. Uma hora a esposa cansa, o esposo cansa. Uma hora os filhos cansam, os filhos se afastam, os filhos perdem a referência do pai, da mãe. Uma hora até mesmo o pai, a mãe cansa, porque não vê mais o filho, a filha. Uma hora a saúde cobra. Quantas pessoas elas precisam ser paradas por uma doença? Quantas pessoas o corpo precisa criar, e nós vamos falar mais sobre isso em outras lives no futuro com uma pessoa especial que já aceitou o convite de estar aqui comigo nesse novo ciclo. Nós vamos falar quantas pessoas criam inconscientemente, seu corpo cria uma doença para parar a pessoa, literalmente para parar. Eu passei por isso, eu já tive experiências como essa, que eu vou ter oportunidades de em outras lives, em outro momento, falar sobre isso. A intensidade às vezes é tanta na vida da pessoa que vem algo para frear ela. Só que às vezes a pessoa ela só acorda para isso quando vem uma tragédia. Quando ela perde alguém, quando ela perde uma família, quando ela perde o emprego, quando ela perde a saúde. E talvez eu esteja falando isso agora e você esteja dizendo, nossa, parece que está falando para mim, está falando no meu coração. Parece que sou eu que você está falando agora. Sou eu que só tenho foco numa coisa na minha vida e deixo todo o resto para trás. A Silvana está falando das doenças autoimunes, exatamente. Então, talvez você está falando, puxa vida, parece que ele está escrevendo a minha história, está descrevendo a minha história aqui nessa live. Gente, essa pessoa que eu estou falando aqui agora, eu também tive algo muito parecido com ela. Eu também tive um momento da minha vida que era 8 ou 80. As pessoas diziam assim, Rony, o seu 100% não dá para acompanhar ele. A gente tinha um conceito na igreja de dedicação 100%. Então, nós dizíamos assim, o 100% de uma pessoa não é o 100% de outra. E muitas pessoas falavam assim, não dá para acompanhar o seu 100%, porque você não para. E realmente eu não parava, gente. Eu não tinha equilíbrio nenhum. As coisas aconteciam em determinadas áreas da minha vida, ou era na área profissional, ou era na igreja, e a única diferença para essa pessoa que eu contei a história aqui há pouco, que perdeu a família, perdeu a saúde, entrou numa depressão terrível, literalmente acabou com a sua vida, a única diferença dessa pessoa para mim foi que eu acordei antes de tudo isso acontecer. Não que algumas coisas ruins não tinham acontecido na minha vida, como eu falei agora há pouco. Eu tive 2 momentos na minha vida que eu fui literalmente internado. Literalmente eu fui internado por doenças. E nas duas, depois, num tratamento terapêutico, eu percebi que o meu corpo tinha me parado, tinha me freado. 2 momentos da minha vida eu precisei ser internado. Essa outra pessoa que eu estava contando a história, ela perdeu tudo. Literalmente ela perdeu tudo. Eu conversei com um amigo essa semana que passou por uma história muito parecida e perdeu o casamento, perdeu o negócio foi praticamente à falência. Hoje está tentando recuperar tudo isso, está tentando buscar um equilíbrio, tomei um café com ele semana passada. Quantas pessoas passam por isso simplesmente por falta de uma palavrinha muito importante, que é equilíbrio. Gente, eu não quero só trabalhar o conceito de produtividade como muitas pessoas trabalham. Eu acredito, gente, que a produtividade ela só pode existir no equilíbrio. Para você dizer que você é uma pessoa produtiva, precisa existir equilíbrio na vida. Precisa existir equilíbrio. Eu não posso dizer que eu sou produtivo apenas numa área da minha vida e deixar todas as outras áreas de lado. A produtividade ela só existe no equilíbrio. E eu passei por isso. Várias vezes eu falei isso em sala de aula para as pessoas que já treinaram comigo no treinamento Mastermind, no período que eu estive no Mastermind de 2015 a início de 2020. Várias pessoas ouviram eu dizer que eu não via minha filha crescer, a minha filha mais velha, que hoje tem 17 anos, está se preparando para o vestibular já.
Eu não vi ela crescer. Quando eu acordei para a vida, ela já era uma adolescente, já tinha deixado de ser criança. Porque eu estava numa vida tão louca de trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, que eu não vi a minha filha crescer. Só que aos poucos, graças a Deus, né, processos foram vindo na minha vida, coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui acordando que a minha vida era muito desequilibrada, que a minha vida precisava de um equilíbrio. E gradativamente, em etapas, em passos, eu fui fazendo um trabalho de modificação nas áreas da minha vida, gradativamente. E eu continuo fazendo isso todos os dias. Todo dia um novo aprendizado, todo dia uma nova mudança. Né? Todo dia acontece alguma coisa que você não queria que acontecesse, você repensa, puxa, eu preciso mexer nisso, eu preciso acertar aquilo. Né? Inclusive, quando veio a pandemia, no início de 2020, nos primeiros dias que eu parei em casa, que eu sentava no fim da tarde com a minha esposa ali no fundo da minha casa, tem um gramado bem grande no fundo da minha casa, às vezes ali com a oportunidade de tomar um vinho com ela, e eu falava para ela assim, nossa, como que é bom fazer isso? Parar, pensar, fim de dia, gente, início da noite, antes da janta, sabe? Ficar sentado ali fora, jogando conversa fora, falando bobeira. E às vezes eu falava, puxa, quanto tempo que eu não fazia isso? Por quê? Porque eu vinha também de um processo profissional, e a gente vai falar mais sobre isso em outras lives. Tem um momento na vida que você vai precisar dar um foco maior em determinada área da sua vida. Então eu vinha dando um foco muito grande no profissional por conta do crescimento, dos treinamentos, da equipe que nós tínhamos montado, o tamanho da equipe que já estava. Então assim, eu vinha de um ritmo muito frenético, eu cheguei a instruir turmas na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Eu cheguei a instruir turma em Dourados, aí viajava para Carapó na terça, viajava para Maracaju na quarta e instruía turma na quinta em Dourados. E às vezes tinha algum treinamento fim de semana. Então eu vinha de um ritmo muito grande. Quando veio a pandemia que me parou, que me freou, eu falei, puxa, como que é bom descansar também, como que é bom aproveitar esses tempos. Apesar de eu ter um dia que eu reservava na semana para a família, um momento, um fim de semana, mas eu sentia falta de ter mais tempo para isso, era muito pouco tempo, não estava equilibrado. Não significa que você também não vai dar foco na sua vida numa área profissional no momento que você precise dar um foco, no momento que você tenha condição de dar um foco. Muitas vezes a gente diz assim, tem que aproveitar quando tem energia, quando o corpo está bem, para poder intensificar o trabalho, para poder colher e poder deixar um legado também. Só que tudo isso com equilíbrio. Mais uma vez eu quero dizer, eu acredito que a produtividade só existe no equilíbrio. Quando eu decidi que eu ia começar a equilibrar a minha vida, e isso já tem muitos anos que eu comecei esse processo, de querer ser uma pessoa mais produtiva, mas não apenas ser uma pessoa produtiva só no trabalho, mas ser uma pessoa produtiva nas áreas da vida. As pessoas que treinaram comigo, elas vão lembrar que geralmente na sessão 3 eu falava sobre isso, que não adianta nada você ter sucesso profissional se a palavra sucesso se refere apenas ao profissional. Quantas pessoas ligam sucesso a dinheiro, literalmente a dinheiro? E eu sempre dizia que se dinheiro fosse solução para todos os problemas, o índice de suicídio não seria maior nos países mais ricos do que nos países mais pobres. O índice de depressão, ele é muitas vezes maior em países e cidades mais ricas do que em países e cidades mais pobres. E eu não estou dizendo aqui que o dinheiro é ruim, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro traz depressão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes a busca frenética pelo sucesso só financeiro faz com que nós desequilibremos a roda da vida, as áreas da vida, e foquemos só nisso e deixemos todo o resto de lado. E quantas pessoas elas vão chegar na velhice com muito dinheiro no banco, com muitas realizações profissionais, uma pessoa super conhecida, uma pessoa super referência profissionalmente, mas sem uma esposa e um filho do lado. Um esposo ou um filho do lado. Por quê? Porque deixou pelo caminho. Da mesma maneira, tem várias pessoas que estão aqui nessa live hoje, que possivelmente vão assistir depois essa live gravada, as pessoas que têm de repente um foco tão grande na igreja, tão grande, só na igreja, só na igreja, só na igreja, só na igreja, que o filho se afasta de Deus porque perdeu o pai para a igreja. Porque a filha não quer saber de ir para a igreja porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe para a igreja.
Porque o pai e a mãe dedicava tanto tempo para a igreja que o filho não quer saber da igreja. Porque a igreja foi um concorrente. Ele tomou o pai, ele sequestrou o pai, ele sequestrou a mãe da vida dele. Para nós entendermos a questão do equilíbrio. Não estou dizendo também que você não pode ter uma dedicação para um trabalho social, um trabalho para a igreja. Quantas pessoas que dedicam só para os estudos, quantas pessoas que dedicam só para a área física, que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas. Tem pessoas que têm um corpo maravilhoso, uma saúde maravilhosa, mas não tem dinheiro. Tem pessoas que têm um corpo maravilhoso, uma saúde maravilhosa, mas não tem tempo para a família. O tempo que ele tem livre, ele está malhando, ele está fazendo esporte, ele está correndo, ele está fazendo outras coisas. Mas por quê? Porque o foco está apenas naquela área da vida. Mais uma vez, eu acredito que a produtividade ela só existe no equilíbrio. Pensa em tudo isso que eu falei agora e pensa se faz sentido para a tua vida. Se faz sentido, já deixa ali um comentário, fala, faz sentido, foi para mim, vivi algo parecido. Deixa o teu feedback aí, porque eu vou aproveitando o teu feedback até para a gente poder dar continuidade aqui. O Vini falou que tempo e prioridades, né? Tempo e prioridades. Eu preciso priorizar. Tá fazendo sentido? Deixa aí um comentário. Tá fazendo sentido para mim. Eu já passei por isso, eu já vivi algo parecido. Várias pessoas já tinham comentado antes. Nossa, tá sendo para mim essa live. A produtividade dentro de um processo de equilíbrio. É exatamente isso que eu acredito. Que para ser produtivo, eu preciso ter equilíbrio. Para que eu possa dizer que a minha vida é uma vida produtiva, ou eu nem gosto muito de usar essa palavrinha, mas a minha vida é uma vida de sucesso, eu preciso ter equilíbrio. Talvez uma pessoa com pouco dinheiro no banco vai ter muito mais sucesso do que um multimilionário, porque talvez aquela pessoa ela aproveite a vida com as pessoas que ela ama, com uma saúde boa, com uma saúde mental boa, com um conhecimento bom. Quantas pessoas eu conheço que não têm milhares e milhares de reais na conta bancária, mas são pessoas de sucesso, pessoas inclusive que eu tenho como referência na minha vida. Eu não coloquei como referência na minha vida somente as pessoas que têm milhares de reais ou bilhões de reais em suas contas bancárias. Para falar a verdade, não estou dizendo que isso não é importante, eu tenho algumas pessoas que são referências em abundância financeira. E aí a palavra abundância, o Tida trouxe algo interessante, né? O equilíbrio traz abundância na vida. Eu acredito, né, falando desse processo de produtividade ou sucesso, como algumas pessoas queiram dizer, eu prefiro dizer produtividade. Se a gente trouxer a palavra abundância, o ato de abundar, né, o ato de ir além. Inclusive, para aqueles que têm uma espiritualidade, ou que são cristãos, existe uma passagem que diz, né, que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Olha que interessante isso. Para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa palavra abundância, ela não está ligada só a dinheiro, não está ligada só a ter um bom padrão de vida. O abundância na vida é em todas as áreas da vida. Eu vou compartilhar o que a Silvana postou agora. Ela falou, faz muito sentido. Minha dedicação foi tão grande na igreja que a primeira vez que eu levei minha filha mais nova no parque, o piquenique, ela já tinha quase 3 anos de idade. Ô Silvana, eu sei o que você passou, eu passei por algo parecido. Às vezes algo bobo que a gente faz com os nossos filhos, aquilo faz uma felicidade, uma alegria tão grande para eles, porque aquele momento é um momento seu com eles. Eu de vez em quando eu chego em casa e vou jogar videogame com meu filho. Por quê? Porque ele adora videogame. É o esporte dele. Não adianta eu falar que eu vou pegar uma bola, ele não gosta de bola. Não adianta eu falar que eu vou pegar um carrinho, eu vou pegar um boneco, ele não gosta. Ele gosta de videogame, ele gosta de computador. Não sei pra quem puxou, né? Mas aquele momento que eu tiro pra ele, ali é a abundância do meu filho. Aquele momento está sendo a abundância do meu filho. Ele está vivendo, né, com a abundância porque ele está tendo um momento de aproveitar a vida com o pai dele, com a mãe dele, com a irmã dele. Isso é viver em abundância. A abundância ela tem que estar ligada a equilíbrio. Não tem sentido eu ter abundância financeira e não ter abundância na minha família. Não tem sentido eu ter abundância na família, ter uma família maravilhosa, super equilibrada, as pessoas se amam, se tratam bem, se respeitam, mas eu não ter como dar uma vida digna para essa família. Então a abundância, a produtividade, o sucesso, se assim quiserem chamar, está ligado a
equilíbrio. O processo de equilibrar a vida, eu vou levando a minha vida a fazer uma vida com abundância. Isso, gente, é um passo a passo. Isso são etapas. Isso não acontece da noite para o dia. Não adianta você falar assim, agora eu decidi que eu vou ser uma pessoa equilibrada. E aí muitos vão dizer assim, por onde eu começo? Eu abri várias caixinhas de perguntas nos últimos dias e eu recebi várias perguntas de várias áreas diferentes. Muitas pessoas, eu tenho vários amigos aqui, que inclusive estão hoje aqui na live, brincaram comigo. Alguns falaram assim, então agora você vai ensinar a gente a acordar 4 horas da manhã e sair para correr 10 quilômetros. Falei, não é isso que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque talvez para você não faz sentido acordar 4 horas da manhã. Para mim faz, eu vou explicar isso em outro momento, mas para você talvez não faça. Talvez você vai dormir num horário que não te permite acordar tão cedo. Gente, eu durmo com as galinhas, literalmente. Eu 9 horas já estou dormindo. Se me mandar mensagem no WhatsApp depois das 8h30, dificilmente eu vou responder, porque eu já não estou mais nem olhando o celular. Entre 8h30 e 9 horas eu estou começando a desligar. Mas faz sentido para mim, mas não é isso que eu vou ensinar. O que eu vou trazer aqui não é isso, né? Não é ensinar as pessoas a acordarem mais cedo para fazer exercício físico, não é a pessoa fazer 3 esportes na semana, não é isso que eu vou ensinar. Também não vou ensinar ninguém aqui a ser uma pessoa extremamente disciplinada com seus horários. Se faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para você. Talvez não faça sentido para você ler todos os dias, talvez não faça sentido para você estudar todos os dias. Só que, gente, o que eu quero trazer aqui nas próximas semanas, nas próximas lives, nesse ciclo que eu estou iniciando hoje aqui, são passos, é um método. Então, gradativamente, nós vamos trabalhar aqui dentro das áreas da vida, dentro desse equilíbrio, a gente vai falar quais são essas áreas, esses pilares, eu chamo de pilares em próximas lives. Nós vamos trabalhar coisas que você pode fazer na sua vida, análises que você pode fazer, reflexões que você pode fazer, ferramentas que você pode usar para você poder ser uma pessoa mais produtiva. E mais uma vez, não é ser produtivo apenas no trabalho. É importante ser produtivo no trabalho, mas dentro de um equilíbrio. Ser produtivo dentro do processo da sua vida, dentro daquilo a qual você está envolvido. Por isso que eu te pergunto agora, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Eu já estou indo para o final da live. Eu falei que a live ia ser curtinha hoje. O que te impede, com tudo isso que eu quero entregar aqui para vocês, daqui a pouquinho eu vou dizer quem que vai estar comigo, o que a gente vai trazer de informação. O que te impede, sabendo que a partir de hoje eu vou entregar tudo que eu sei sobre produtividade, tudo que eu sei sobre equilíbrio, tudo que eu sei sobre olhar de forma holística, ou alguns talvez não conhecem o símbolo dessa palavra, o significado dessa palavra, o sentido dessa palavra, mas vamos falar assim, olhando de cima, de forma estratégica, tudo que eu sei, tudo que eu estudei, né, nesses últimos 10, 15 anos da minha vida sobre produtividade, sobre performance, sobre equilíbrio, sobre autoconhecimento, eu quero entregar aqui. E eu quero entregar aqui de graça. Não estou vendendo nenhum curso agora. Nesse momento não estou vendendo nada. Eu estou dizendo para você que daqui para frente, aqui, nas minhas redes sociais, eu vou entregar tudo que eu sei. E tudo que eu estudar de novo e tudo que eu testar a respeito desses assuntos, desse conteúdo, eu vou disponibilizar aqui de alguma maneira. Seja numa live, seja em vídeos durante a semana, seja em posts, eu vou estar disponibilizando. Tudo. Já tem uma lista de conteúdos que vão ser trabalhados, que eu vou disponibilizar já na sequência, nas próximas semanas. Óbvio que eu não vou disponibilizar tudo de uma vez, não faz sentido, tá? Porém, eu quero que você pense aí, qual é a sua desculpa, qual é a desculpa que você vai dar para você para não ser mais produtivo na sua vida daqui para frente. Se você sabe que aqui, nesse canal, aqui no Instagram, talvez no YouTube, nos próximos dias, se os meus amigos aí que são da área do marketing me ajudarem a pôr isso pro YouTube também, né? Porque eu não dei conta hoje de pôr Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Só tinha um celular, não tinha plataforma no computador, nada, é a primeira. Mas inicialmente aqui no Instagram. Se eu vou estar liberando tudo isso nas próximas semanas, nos próximos meses, ainda dentro desse ano, qual que é a sua desculpa
para não estudar, para não praticar, para não fazer pequenas mudanças na sua vida. E quando eu falo pequenas mudanças, eu quero que você já saiba, já vou antecipar aqui, vou dar spoiler. Eu quero que você entenda que ninguém faz grandes mudanças da noite para o dia. Não existe isso. Esquece. 5 semanas para mudar uma vida, 3 semanas, não muda, gente, não muda. Esquece isso. Tudo é um processo, tudo é uma questão de etapas. Se você olhar a natureza, você vai entender que tudo tem etapas, tudo é um processo e nada é da noite para o dia. A natureza ela é uma grande professora. Você não planta uma árvore hoje e daqui a 6 meses ou daqui a 2 meses você já colhe o fruto dessa árvore. Tem árvores que vão durar décadas para dar um fruto. Tudo é um processo, tudo é uma etapa. E nós vamos trabalhar aqui dentro desses conteúdos nas próximas semanas justamente o conceito de microgerenciamento, micro-hábito, micro-mudanças. Nada que vai trazer um impacto tão rápido para a sua vida para que você não consiga sustentar. Porque a grande maioria das pessoas elas não conseguem sustentar mudanças nas suas vidas porque elas querem mudar de uma vez, da noite para o dia, e ela não sustenta, ela cansa. Chega um momento que os desafios são tão grandes para sustentar aquelas grandes mudanças de uma vez que elas desistem no meio do caminho, elas não passam daquele período de adaptação para novos hábitos. A gente vai ter uma live para falar só sobre hábitos, sobre o ciclo do hábito, como funciona o hábito, criação de novos hábitos, retirada de hábitos ruins. Eu já estou dando spoiler do que eu vou falar aqui, que eu vou trabalhar. Então, nas próximas semanas, algumas pessoas vão estar comigo. Em algumas lives eu vou estar sozinho, falando sobre um determinado tema, mas algumas pessoas vão estar aqui junto comigo, falando sobre temas específicos das quais elas são especialistas. Então, só para dar um spoilerzinho aí de algumas pessoas que já confirmaram a presença, que vão estar junto comigo aqui nessas lives. Por exemplo, o Dr. Hattori, Antônio Hattori. Ele já confirmou uma live junto comigo, ele vai falar sobre a parte física. Então, a saúde física, sobre suplementação, ele vai falar sobre a questão de como você vai fazer a medição dos hormônios no seu corpo, dos índices. Então, assim, tudo que envolve a parte física, o Hattori vai estar falando em uma live. A gente vai estar preparando a produtividade, a alta performance, olhando pelo lado físico, da saúde física. Ele é um médico, um nutrólogo, uma pessoa especialista em medicina esportiva. Ele já me acompanha já tem alguns anos, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, um grande amigo. O Hattori vai estar conosco. E a gente está para confirmar o Passoni, que é um nutricionista também top aqui da cidade, que também me acompanha, também para estar numa live conosco. O Hattori já é certeza, o Passoni a gente está vendo aqui para ver se bate as agendas aqui, mas o Hattori disse que vai fazer um intermédio lá para o Passoni estar comigo também numa live. Até quem sabe a gente consegue fazer no mesmo dia o Hattori e o Passoni, para a gente poder falar desse tema. A outra pessoa aqui confirmou que vai estar aqui conosco, que ela acabou de entrar agora, ela falou, Rony, eu vou chegar no finalzinho da tua live, que eu tenho um compromisso, mas eu vou chegar. Ela chegou. A Raquel Jurkovic, seja bem-vinda, Raquel. Raquel confirmou hoje que vai estar comigo nesse projeto, vai estar aqui também. A Raquel, ela vai falar sobre esse equilíbrio, né, entre a mulher empreendedora, a mãe, a esposa e a pastora. Então olha que interessante, a gente vai estar olhando aqui por uma ótica profissional, espiritual, família, ela vai trazer um pouco disso. A Raquel é uma pessoa top, ela é uma mentora de mulheres, é uma pessoa fantástica. Ela vai estar numa live comigo, ela já confirmou hoje, a gente só vai bater as agendas depois, para estar falando desse equilíbrio, né? Como que a Raquel consegue mentorear mulheres, ter o negócio dela, vender, cuidar da família, do esposo, dos filhos e ainda ser pastora, gente. Então pensa, olha que interessante isso. Então a Raquel vai estar conosco, já confirmou. Uma outra pessoa que eu tenho um carinho imenso, para mim, uma das melhores terapeutas que eu já conheci, não desmerecendo os meus amigos e amigas terapeutas, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e uma admiração profunda, que é a Vanessa de Biasi, ali de Maracaju, uma terapeuta fantástica que trabalha biosistêmica. Então, a Vanessa já confirmou, ela vai estar conosco. Nós vamos falar sobre saúde emocional, o equilíbrio na roda da vida dentro da saúde emocional, pensando nesse equilíbrio emocional.
Como que você pode buscar esse equilíbrio, como que as terapias podem te ajudar. A Vanessa, ela tem formação em biosistêmica, ela tem formação em microfisioterapia, a Vanessa, ela tem formação numa série de terapias fantásticas, ela é professora, ela é mentora nessa área, é uma pessoa que tem feito um trabalho fantástico, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil. E ela vai estar aqui falando de saúde emocional e as terapias, como que as terapias elas podem ajudar as pessoas, né, dentro desse equilíbrio na inteligência emocional, na saúde emocional. Outra pessoa que já confirmou presença também, que vai estar conosco, é a Janaína Bassotto. A Jana é uma pessoa muito querida, uma amiga, também treinou conosco lá na época do Mastermind. A Jana, ela fala no Instagram dela sobre maternidade, rotina e casamento. Então ela vai trazer muito assunto interessante sobre como fazer esse equilíbrio, como trabalhar a rotina dentro da casa, literalmente, né? Questões do casamento, questões da rotina do dia a dia. Ela posta, ela compartilha muita coisa sobre os filhos dela, sobre a rotina dela do dia a dia, sobre a maternidade. A gente acompanhou o nascimento do bebê dela. Então assim, gente, a Jana é uma pessoa fantástica, que já confirmou também, vai estar numa live conosco aqui nas próximas semanas aí, quando eu vou estar postando depois a agenda dessas pessoas. E hoje eu também confirmei o Jonas Clayton, que é um grande amigo. O Clayton, ele é psicólogo e nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a procrastinação numa visão de crenças. Então, quais são as crenças que nos levam a procrastinar? O que é a procrastinação? O quanto ela faz mal? Se é possível eliminar ou não a procrastinação da vida? E quais são as crenças que nos levam a procrastinar? Então ele é um psicólogo, está fazendo um trabalho fantástico, já conhece há muitos anos, é uma pessoa do bem também. E ele vai estar falando aqui conosco, dentro da visão da psicologia, as crenças e a procrastinação. E óbvio, sobre a terapia comportamental, cognitiva comportamental, comportamental cognitiva, o TCC. Então o Jonas vai falar sobre o TCC, que é algo que eu falo muito, que eu gosto muito, né? O ciclo de crença, pensamento, sentimento, ação, resultado. Então, gente, olha que interessante isso. A gente já está falando aqui, o Clayton vai falar de crenças e procrastinação como psicólogo, a Raquel Jurkovic vai falar desse equilíbrio da mulher empreendedora, mãe, esposa, pastora, a Vanessa Di Biase vai falar sobre saúde emocional, né, e as terapias, como elas podem nos ajudar nisso. A Janaína Bassotto, ela vai falar sobre maternidade, rotina, casamento. O Hattori e o Passoni vão falar sobre saúde física. E ainda tem pessoas que eu ainda vou convidar, alguns que eu fiz o convite e ainda não me responderam, que estão verificando se vai ser possível a gente bater a agenda. Tudo isso para as próximas semanas, para os próximos meses. Talvez vai durar 6 semanas, talvez vai durar 10 semanas, talvez vai durar 12 semanas, não importa. O que importa é que de agora em diante, toda semana vai ter um conteúdo, vai ter algo que vai ser entregue aqui para mudar, para abençoar, para te ajudar a mudar a sua vida, a mudar a sua rotina, a mudar seus resultados, a mudar o equilíbrio na roda da vida. Eu creio firmemente que quando a pessoa toma uma decisão, a decisão planeja como ela vai pôr essa decisão em prática, o resultado vem. Muitas pessoas acreditam que o resultado vem na vida a partir do conhecimento adquirido, mas quantas pessoas têm lido, feito vários cursos, adquirido vários conhecimentos, mas a vida não muda, o resultado não vem. Quantas pessoas estão obesas mentais, que só estudam, mas não aplicam nada. Quantas pessoas? Talvez você já tenha lido um livro sobre produtividade, sobre gerenciamento de tempo, sobre hábito, sobre procrastinação, sobre rotina. Talvez você tenha lido um livro sobre foco. Olha tanta coisa que a gente está falando aqui sobre saúde, sobre a importância do exercício, da dieta, tantas coisas que a gente lê, que a gente estuda, mas muitas vezes a gente não aplica, é só um obeso mental. Agora, uma simples decisão, por um simples passo, um pequeno passo, pode mudar a tua vida. E o primeiro passo é sempre o mais importante. Por que o primeiro passo é sempre o mais importante? Porque ele nos tira da inércia. O primeiro passo é o mais importante porque ele nos tira da inércia. Porque ele faz com que nós entremos em movimento. Tudo que para estraga. Movimento é vida. Então, quando você entra em movimento,
Esse primeiro passo é importante porque ele te coloca em movimento. E quando você entra em movimento, eu acredito muito na lei do impulso. Então, um movimento que gera outro movimento, que gera outro movimento, e com pequenas mudanças e adaptações que você vai fazendo na vida, dentro de um processo de equilíbrio, grandes mudanças vão acontecendo na sua vida com pequenos passos. As grandes mudanças a partir dos pequenos passos. A produtividade a partir do equilíbrio. Então, eu quero já de antemão aqui agradecer as pessoas que ficaram até agora conosco aqui nessa live de abertura desse novo ciclo na minha vida, esse ciclo de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de experiências, não só minha, mas experiência de outras pessoas que vão estar conosco aqui compartilhando conteúdo também. Tá, gente? Para finalizar, eu vou responder algumas coisas que foram colocadas aqui, e se você tiver ainda alguma pergunta para colocar a respeito desse projeto que eu estou iniciando aqui hoje, já deixa aí, aproveita, nós estamos nos minutinhos finais. A Marina colocou assim: eu quero entender a régua, a balança que mensura o equilíbrio, né? A balança que mensura o equilíbrio. Gente, a balança que mensura o equilíbrio. Ó, duas palavras interessantes. Balança e equilíbrio, que estão totalmente ligadas aqui. Talvez ela tenha escrito, não sei se eu li certo, é régua ou regra, enfim, a balança que mensura o equilíbrio. Gente, é muito fácil a gente desequilibrar na vida. Por isso que é importante ter um olhar externo e ter referências externas. Por isso que eu vou trazer tantas pessoas que são referências nessa área da vida. Por quê? Porque eu sozinho, muitas vezes, eu acredito que eu estou equilibrado. Eu sozinho, eu acredito muitas vezes que está bom. Eu sozinho, eu acredito que os resultados que eu tenho estão ótimos. Só que se eu não tenho um olhar externo, por exemplo, quem que vai dizer se a família está bem? Sua família. Quem que vai dizer se a sua espiritualidade está bem? A tua conexão com Deus, os resultados que você vê nessa área. Quem que vai dizer se a tua saúde está bem? Os seus resultados, os seus exames médicos, o seu fôlego, tantas coisas que podem ser usadas como parâmetro na vida, que vão dizer se você está equilibrado naquela área da vida. Então, por isso que vai ser importante nós termos essas referências, esses mentores, essas pessoas que vão estar junto comigo aqui nessas próximas lives, falando de saúde, falando de esporte, falando de crenças, falando de equilíbrio na maternidade, falando de equilíbrio nos negócios, falando de equilíbrio emocional. Por isso que essas pessoas vão estar comigo, para que eles tragam aqui qual é o padrão aceitável, desejável dentro da vida para você ter esse equilíbrio. O Diego está perguntando ali qual que vai ser os horários. Ó, é uma boa pergunta, Diego. Possivelmente vai ser na segunda, tá? E eu vou abrir depois, na sequência, nos stories ali, uma enquete. Qual é o melhor dia? Eu vou deixar ali 2 ou 3 opções e também 2 ou 3 opções de horários. Mas sempre vai ser à noite, após as 19, aí eu vou fazer uma enquete para saber se o melhor horário para quem está nos seguindo é 19 horas aqui no horário do Mato Grosso do Sul, que seria 20 horas de São Paulo, ou se é 20 horas aqui no nosso horário, que seria 21 de São Paulo. Ou 19, ou 20, ou 19h30, algo dentro desse horário, até porque eu preciso terminar antes das 21, porque em São Paulo e outros estados já é 22, então eu preciso terminar até 21 no Mato Grosso do Sul. Então nós vamos definir aqui juntos nos stories o melhor horário, se é 19, 19h30 ou 20 horas para começar, e possivelmente vai ser na segunda. Eu só vou confirmar algumas agendas. Pode ser que algumas dessas lives eu tenha que trocar a data, não seja a data ideal, tá? Para todos os meus convidados. Então não sei se todos vão poder na segunda. Mas por que eu gosto da segunda-feira? Por que eu decidi fazer numa segunda-feira? Porque quando você absorve um conteúdo no início da sua semana, você tem ali muito mais fácil a possibilidade de você colocar em prática, ali de terça até sábado, até domingo. Não que você não possa fazer no meio da semana, mas eu gosto muito desse ciclo do início da semana. Eu adorava da turma de segunda-feira do Mastermind, porque a pessoa saía daquele gás na segunda e a semana era muito mais produtiva, porque você já dava aquela chacoalhada já na segunda. Então eu gosto muito da segunda-feira, a segunda tem poucos eventos concorrentes aí que possam nos atrapalhar. Geralmente os eventos da igreja ou outros grandes pessoas pessoas grandes que estão na internet geralmente não usam a segunda, são poucos que usam. Então segunda-feira é um dia legal, tá? Mas eu vou deixar a segunda-feira já fixada aqui como primeira opção,
Salvo raríssimas exceções, a gente vai trocar o dia. E o horário é só para definir entre 19 e 20 horas o horário que a gente vai começar. Mas já começa aí, já preparar aí segunda-feira, na parte da noite, a live em torno de uma hora e pouquinho. Quando eu tiver com convidados, pode ser que passe um pouquinho mais. Mas eu sempre vou fazer o possível para ficar dentro de uma hora o conteúdo e as técnicas e a metodologia que eu vou passar aqui. Ó, o Jean falou assim, ó, existe uma escala de prioridades que você coloca para ter equilíbrio na sua vida? Por exemplo, primeiro saúde, segundo família? Olha, é uma ótima pergunta. Eu vou responder essa pergunta um pouco mais para frente, Jean, quando eu falar dos pilares, tá? Óbvio que tem áreas na nossa vida que a gente vai dar uma prioridade maior, que a gente vai ter que, se tiver que parar outra coisa para dar prioridade naquela área, a gente vai dar prioridade. Mas eu vou falar sobre isso na live, que eu vou falar sobre quais são os grandes pilares da produtividade. Então, nessa live eu vou trazer esse assunto e eu vou responder essa pergunta do Jean, tá? Várias pessoas falam assim, segunda-feira é um bom dia, gostei da segunda-feira. Ótimo, ó. As lives vão ficar salvas. Se não der nenhum problema quando terminar, sim, eu penso em deixar todas as lives salvas, inclusive essa que é só a apresentação do projeto. Mas eu vou deixar todas as lives salvas e pode ser que a partir das lives também eu extraia alguns conteúdos e solte no Reels ou com um minuto e meio ali. Eu faço alguns cortes ali mais específicos, mas as lives eu pretendo deixar todas gravadas. Gente, a ideia é compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu vivi nos últimos anos, tanto na experiência como empresário, como esposo, como alguém que teve um projeto muito forte na igreja durante muitos anos, como profissional da área de desenvolvimento pessoal. Então, eu fui professor universitário, eu fui professor de ensino técnico, eu fui professor de piano, eu fui formador na igreja e nos últimos anos eu fui treinador de pessoas em desenvolvimento pessoal, em treinamentos de alta performance. Então, toda essa bagagem que foi adquirida ao longo da vida, eu quero trazer para vocês o máximo que eu conseguir de informação, eu quero deixar tudo salvo. Esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas que passarem pela minha vida. Quantas pessoas passaram pela minha vida e eu tive a oportunidade em algum momento de ajudá-las de alguma maneira a dar um próximo passo, a avançar de alguma maneira na sua vida, e eu quero continuar fazendo isso. E eu vou fazer isso aqui nesse espaço de graça, entregando tudo que eu sei. E se você me perguntar o que eu vou ganhar com isso, eu vou ganhar a realização. A realização de saber que se um pouquinho que eu pude ajudar, se um pouquinho que eu compartilhei, se uma live que eu trouxe com um convidado tocou na vida de alguém, fez alguém dar um passo diferente na vida, mudou algo na sua vida, já valeu a pena. Eu gostava muito quando nós treinávamos pessoas na igreja para as missões de evangelismo, de evangelização nas casas. Eu gostava muito de um tema que dizia que nós nunca, como evangelizadores, veríamos o resultado, o fruto da obra. Por quê? Porque aquela pessoa que você deu a palavra naquele dia que você fez um evangelismo, talvez você nunca mais vai saber sobre a vida dela. E pode ser que a vida dela mudou naquele dia que você falou aquela palavra. Então eu falava muito isso, eu falava, você nunca vai ver o fruto, talvez você nunca vai ver o fruto da obra, mas não é porque você não vai saber o fruto da obra que você não vai plantar. Então eu quero plantar aqui, eu quero plantar conhecimento, eu quero plantar vivência, eu quero trazer experiência de pessoas especialistas em áreas dentro desse equilíbrio da roda da vida, e eu quero plantar aqui uma semente no teu coração, na tua vida, para que você decida dar pequenos passos, e esses pequenos passos te levarem para uma grande mudança na sua vida. Então, estamos chegando no final da live, 8h53. Eu agradeço imensamente todas as pessoas que passaram por aqui, que ficaram até agora aqui. Várias entraram depois que eu fiz os agradecimentos, então não tive a oportunidade de citar seu nome. Então, se eu não citei seu nome, me desculpe, mas sinta-se acolhido, sinta-se aqui nesse espaço como se fosse um bate-papo entre amigos. Vão ter projetos, inclusive, presenciais aí. Eu e o Tida já estamos pensando em alguma coisa. Nós vamos fazer um projeto de um encontro presencial, literalmente, para a gente fazer um bate-papo, também além das redes sociais, mas inicialmente o projeto ele vai começar aqui nas redes sociais. Então, obrigado pela sua presença. Que essa live de hoje já possa ter te levado a pensar como que está o equilíbrio na sua vida. Você está focado só numa área e tem deixado todas as outras de lado? Será que de repente o teu foco hoje não está te levando a um desequilíbrio que vai te trazer um problema, vai te trazer uma perca no futuro? Será que não é o momento de você já começar a pensar quais são as áreas que você precisa equilibrar, trazer para dentro de uma linha média, se for possível, e dar mais foco em outras que você tem deixado de lado?
Então, se hoje, nessa live, você já sentiu esse desejo no seu coração, já valeu a pena eu estar aqui com vocês nesses 55 minutos. E com certeza vai valer muito a pena para a minha vida, para a vida dos convidados que estarão aqui comigo. Eu também vou abrir oportunidades nas próximas lives que eu tiver sozinho para que alguém de vocês que estiverem assistindo participem, entrem ao vivo aqui comigo também para falar sobre o conteúdo do dia, para trazer uma experiência sua. Vai ter essa oportunidade também. Então, se nas próximas lives você estiver aqui comigo, com certeza, algum conteúdo, algo vai trazer algo de valor para a tua vida. Então, que Deus te abençoe abundantemente no dia de hoje, nessa semana que está iniciando hoje, e que Ele te permita refletir dentro desse equilíbrio quais são as áreas que você já precisa começar a pensar nas pequenas mudanças, nos pequenos passos que você tem que dar para as grandes mudanças na sua vida. Que Deus te abençoe muito, muito obrigado pela sua presença e até a próxima live, até o próximo conteúdo. Fica ligado aí no Instagram que eu vou estar postando no feed, nos stories, os próximos passos. Deus te abençoe, obrigado pela presença, até mais!